12 de setembro de 2015. Mesmo com o nome na relação de médicos escalados para trabalhar no Instituto Médico Legal, Daniel Coleman não se sentia bem. Naquela noite, ele atenderia pelo menos 6 pessoas que deram entrada no IML. Uma delas era a fisiculturista Renata Mugiati. Renata tinha 32 anos e uma vida inteira dedicada à boa forma. Professora de educação física, ela despontava como uma das principais fisiculturistas do país. Mas em 2015, todo o caminho no esporte foi interrompido por uma tragédia. Renata morreu depois de cair do prédio em que vivia com o então namorado, o médico Rafael Sus Marques. Essa foto mostra os últimos momentos da personal trainer antes da queda. O caso foi tratado inicialmente como suicídio, mas logo chamou a atenção da polícia. Foi então que o Instituto Médico Legal passou a ficar no centro das atenções. 2 laudos diferentes sobre a causa da morte dividem as autoridades. Das mãos desse médico, saiu o primeiro documento que atesta a morte de Renata Mugiati. Depois de fazer o laudo, o legista se viu dentro de uma polêmica que foi parar na justiça. Daniel Coleman é médico perito do IML há 6 anos. No dia 12 de setembro de 2015, ele atestou que Renata Mugiati havia morrido em decorrência de traumas causados pela queda do 31º andar do prédio em que vivia. No decorrer das investigações, porém, um outro laudo assinado por uma junta médica também do IML apontou que a modelo já estava morta quando caiu do apartamento. Rafael Sus Marques, namorado de Renata, virou o principal suspeito da morte dela. Ele está no centro de quase toda a polêmica envolvendo a morte da fisiculturista Renata Mugiati. O médico perito Daniel Coleman, do Instituto Médico Legal, aceitou conversar com a equipe da RIC TV Record nessa entrevista exclusiva para dar o lado dele, para dar a posição que ele tem a respeito de tudo o que aconteceu. Daniel, quero agradecer a sua entrevista, por receber a nossa equipe. Por que você resolveu falar agora? Porque agora é o momento de conversar. Está tudo sob segredo de justiça, né? E eu gostaria de dar uma resposta sobre as impropriedades que estão falando na imprensa, né? O meu advogado fez um excelente trabalho, sempre respeitando, né, a questão processual, né? E eu respeito a ética médica, então, por isso eu não vim. Nunca procurei a imprensa em momento nenhum. Tá? Agora é o momento de esclarecer certos conceitos ou certas pechas que querem me imputar a minha pessoa. No último mês, Daniel Coleman foi indiciado pela delegada Aline Manzato por falsa perícia. No relatório do inquérito obtido pela RIC TV, a delegada detalha que o médico ignorou procedimentos importantes para fazer o exame. Testemunhas apontaram que Coleman poderia ter recebido dinheiro para falsificar o documento. Eu nego categoricamente, nunca vendi laudo nenhum na minha vida. Desde o início, já se sabia qual é a minha convicção sobre o caso. Eu não mudei a minha opinião em momento nenhum. Tá? Se pagaram para a pessoa errada, né? Se é que isso existiu. Tá? Só que é um maior absurdo, um factoide, não tem nada a ver com isso. Você não recebeu nenhum depósito referente a nada? Não. Quais eram esses depósitos? O que tinha? Né, sobre as questões que a delegada perguntou especificamente, os depósitos eram questões de empréstimos bancários, tá, que estão à disposição aqui da imprensa. O médico também nega qualquer relação com a família do acusado pela morte de Renata, o também médico Rafael Sus Marques. Vou deixar bem claro aqui que eu não conheço a família de Renata Mugiati e também não conheço a família do Rafael Sus. Não tem nenhuma relação com a família do Rafael? Não tenho nenhuma relação. Esses dias até dei risada, vendo a notícia na televisão. Olha, o doutor Daniel tem negócios com o pai do Rafael. Não tenho negócios. Nem com o Rafael, nem com o pai dele. Nunca tive. Nunca conversou com eles? Não, nunca conversei.
Outro ponto levantado no inquérito é o procedimento adotado por Daniel para atestar a morte de Renata. Um exame complementar feito por outra médica apontou que a fisiculturista teria sofrido asfixia antes de cair do prédio, fato que não constava no exame feito por Daniel. Foi com base neste exame complementar que a polícia pediu a prisão de Rafael Sus Marques. Eu realizei a necropsia no dia 12 de setembro de 2015, tá? Onde tamanha exuberância das lesões externas no cadáver, né, já me autorizaria a fazer, a lei me autoriza a fazer tão somente o exame cadavérico, que seria, né, a descrição das lesões externas. Eu já estava autorizado a fazer isso. Né? As maiores, né, provas de que ela caiu em vida são aquelas lesões tegumentares, né, na pele, aquelas escoriações. Qualquer livro diz isso. São as maiores provas de que estava viva quando caiu. A segunda coisa, tá? Eu fiz necropsia completa, inclusive com abertura do pescoço. Eu atestei desde o início, desde o primeiro dia, de que a morte se deu por intensa ação traumática. E que pode ter sido decorrência de um suicídio ou não. Se é questão de homicídio, suicídio ou acidente, não compete a mim. Compete à investigação criminal. Eu nunca falei da questão que foi suicídio, em nenhum momento. Nem nos autos, nem no meu trabalho, e muito menos em qualquer veículo de comunicação em massa. Desde o início, Coleman disse ter sido pressionado pela direção do IML para dizer no laudo que a morte de Renata havia sido provocada. O doutor Peixoto, então, no dia 25 de setembro, no dia 29 de setembro, me entrega protocolarmente o resultado do exame anatomopatológico. Né? Aos berros do seu Alexandre Gebran, né, de que isso não iria ficar assim, estava tudo tão costuradinho e demais termos que o Dr. Gebran usou. Para minha nova surpresa, no dia 2 de outubro, estão exumando o cadáver. Aí, depois que exumaram o cadáver, depois do dia 2 de outubro, tá, eu fui chamado a uma reunião institucional com o doutor Emerson Bertassoni, diretor da Polícia Técnica. Estando presente o assessor jurídico da CESP, o assessor jurídico, e posteriormente, no terço final da reunião, o doutor Peixoto. Aonde que não é admitido nenhuma condição de opinião contrária. Tá? Inclusive já falando-se em falsa perícia. E mais, a partir desse momento, passa a ser então o Dr. Bertassoni, né, depois que ele sabe dessa gravação dessa reunião, a trabalhar no sentido do resultado do suicídio. O inquérito trouxe provas de que Daniel Coleman teria acessado e feito o laudo na casa do ex-diretor do IML, afastado por irregularidades, Francisco Miguel Silva, o que colocou o exame sob suspeita. O médico diz que procurou o mentor porque se sentia coagido entre os colegas do Instituto Médico Legal. Você já tinha dividido outros laudos, trocado figurinha com ele outras vezes? Sim, é meu professor, né? Um dos melhores legistas do Brasil. Todo mundo sabe da minha amizade com o professor. Né? Eventualmente, ele faz algum comentário ou pergunta de maneira genérica sobre determinada situação médico legal. E o que ele achou do seu laudo? Ele disse que estava correto, né? E que deveria ser imediatamente entregue, depois de se discutir o mérito. Ele não influenciou na confecção do laudo? Não, ele não influenciou. Né? Eu sou formado em medicina, tenho plena habilitação para fazer esse tipo de trabalho, né? Tenho mestrado, doutorado. Não, ele não influenciou, ele tão somente viu. Onde que está o crime nisso?
Daniel Coleman responde criminalmente por falsa perícia. Ele também foi alvo de um processo administrativo disciplinar. O procedimento concluiu que há indícios de que o médico falsificou o exame de morte de Renata Mugiati. O processo pediu a exoneração do legista do quadro do IML. O pedido foi acatado pela Secretaria de Segurança do Paraná e a exoneração depende agora da assinatura da governadora Cida Borghetti. O médico se defende das acusações. Todos os meus laudos, todo o meu trabalho sempre foi pautado na ética, na convicção e no método científico. Todo o meu trabalho. Então, as pessoas podem ficar totalmente tranquilas em relação a esta situação, né? Eu estou muito abalado pela condição dos factoides que querem criar, né,